Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigam Swaha. Om 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 Lakshmi Vegan Shri Kamala. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, conforme eu havia prometido para um dos inscritos do canal, inclusive uma pessoa que sempre acompanha também o canal Frater, eu também acompanho o canal dessa inscrita, que é a Rosana Val, que ela tem, de certa forma, uma afeição muito grande pela Rosa Azul, né? Então ela tem a conta uma das contas do YouTube que ela tem uma foto da Rosa Azul. Eu tinha comentado com ela que quando eu entrasse nas partes mitológicas, né, nas partes em que eu enfatizaria a mitologia para poder utilizar de um dos pilares que contribuem para a valorização do autismo, né, para a consideração do valor percebido do autista, que eu citaria um dos contos, né, mitológicos que eu conheço sobre a Rosa Azul, né? Inclusive esse é um conto que eu procuro resgatar para colocar em um dos meus livros, né? Porque é um conto que tem um significado muito importante para mim também. E vocês vão saber por quê, né? E uma coisa que eu aprendi no vídeo anterior, pessoal, é que embora eu goste de explicar muito as coisas de autismo, tem muita pessoa que gosta que vá direto ao ponto, né? As pessoas às vezes elas se cansam de ficar esperando pela informação no vídeo, né? Só que como eu trato o canal com assunto autista, às vezes eu preciso colocar os pingos nos is, né? Às vezes eu abordo alguns temas que tem algumas explicações, né? E aí eu fico preocupado com essas explicações das pessoas entenderem de forma errada, né? Uma vez eu comentei sobre o autista e a moda, por exemplo. Algumas pessoas, né, elas até enfatizaram que autismo não está na moda, mas nós entendemos que não, né? Porém, o autista ele é um modelo a ser visto pela sociedade de acordo com os valores que ele percebe, né? Aliás, os valores que ele demonstra e promove com que a sociedade percebe. Então é muito interessante a gente aprender assim ao longo da nossa jornada, a gente aprender a entender, né, a colocação das pessoas que estão tentando fazer um trabalho, porque isso facilita um pouco o trabalho, né? Senão a gente fica voltando atrás, explicando, né? Que nem a questão do sorvete que eu passei
no vídeo anterior que eu precisei ficar voltando e explicando, né? Então, esse vídeo eu vou ser mais direto, né? É, e se vocês não entenderem a questão da mitologia, que eu estou trabalhando agora na comunidade, eu peço a vocês que deem uma olhada no vídeo anterior, tá? Que o vídeo anterior eu deixei um vídeo, aliás, eu realizei um vídeo falando sobre o cubo mágico, porém eu deixei bastante pormenores lá sobre os temas da comunidade, e esses temas da comunidade ficaram todos explicadinhos ali, e depois eu comecei a falar do cubo mágico lá no meio do vídeo, né? Então eu expliquei, enfatizei bastante sobre a parte mitológica. Então vamos lá para a mitologia, né? Que eu sempre cito. Se a gente tem mitologia grega, mitologia egípcia, várias mitologias, né? Mitologia romana. Se nós temos as mitologias, né? Para exemplificar muita coisa do NA, que é o não autista, por que que nós não temos mitologias para exemplificar o A, que é o autista, né? Então, na verdade, essas mitologias elas existem, porém, elas precisam ser resgatadas, porque elas não são valorizadas na sociedade. Então, hoje eu vou resgatar uma delas e vou apresentar uma delas para vocês, e de acordo com, né, a responsividade que eu perceber, né, de acordo com as pessoas interessarem ou não pelo tema, talvez eu volte a escrever sobre a, a Rosa Azul, né? Então, o que me chamou muita atenção na Rosa Azul? Primeiramente, a Rosa Azul ficou uma incógnita se ela existe ou não. Como eu sou uma pessoa que eu sempre fui focado na religiosidade, eu fiquei muito interessado pela história da Rosa Azul, porque eu já conheço a história da Rosa de Saron, que é a rosa do paraíso, né? Que entende-se que seja uma rosa vermelha, uma rosa é, do, do dia, né? Uma rosa da iluminação. E todas as vezes que eu procurei entender sobre a rosa azul ela já é um pouco mais escura, é uma rosa que está sempre próxima, às vezes de áreas sombreadas, né? Aparentemente é uma rosa que gosta mais de climas sombreados, ele gosta mais de sombra do que da luz. Aí veio várias questões, né? Um dos livros que eu li para entender um pouco sobre a Rosa Azul, né? Não é na verdade um livro, mas é uma saga japonesa, né? Chama-se Angel Sanctuary, né? Que eu li e gostei muito porque tinha um personagem, e esse personagem ele se chamava Mad Hatter, né? Era um chapeleiro maluco, e esse personagem ele era um dos personagens angelicais de uma cadeia de anjos, né? Uma hierarquia de anjos que a saga conta, né? E o Mad Hatter, ele apresentava em alguns momentos uma rosa azul. Ele ficava com um buquê, ou ele era desenhado, né, nessa saga com, com uma rosa azul nas mãos, né? E em alguns momentos ele citava como rosa de Belial, né? Ou rosa de Belial. Quando você coloca Belial no YouTube, vai aparecer uma figura denotativa a, a inversão do que seria um anjo ascensionado, né? Que seria um anjo, seria uma resposta de um anjo caído, né? Como se fosse o anjo que caiu, né? Um anjo que não é visto pela sociedade como um anjo ascensionado, né? Mas hoje eu vou explicar para vocês uma mitologia que vai ser muito interessante, que vai falar exatamente sobre isso e por que a rosa de Belial, né, ou a rosa azul, ela é tão importante quanto a rosa de Saron. Então, assim, no conto, né, existia um reinado, e nesse reinado tinha promoções, né, de cargos
próximos do rei e pessoas que logicamente adoravam o rei. E nessa época, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram consideradas como pessoas que eram assim, que estavam com algum tipo de aberração ou algum tipo de condenação espiritual, alguma coisa assim, né? Para aqueles que estudam a história, conseguem entender que em uma época, né, quando considerava uma pessoa que importunava a Inquisição, né, ou importunava os poderes de momento, os poderes de época, a parte que tinha o poder, né, que era a igreja e era o reinado, eles simplesmente atacavam essas pessoas como sendo pessoas que eram bruxos ou bruxas, né, justamente para ter uma justificativa para condená-las e não importunar mais essas pessoas, né, não importunar mais os líderes, né. Então, acusações sempre foi assim um escape da sociedade e um motivo da sociedade para poder esconder alguns erros, né? Então a mitologia importante, né, da Rosa Azul, ela já começa aí, né? Ela já começa decifrando uma coisa importante que existe por trás e que não está tão clara. Por isso que ela fica na sombra, né? Então ela é uma rosa que ela fica na sombra. E por que que ela é tão bonita se ela fica na sombra? Por que que se você colocar a rosa azul diante da rosa de Saron, parece que a rosa azul é mais bonita do que a rosa de Saron? O que que ela tem por trás, né? É o que que justificaria, né? Porque entende-se, né, que numa questão cultural, né, do ser humano, que a luz sempre dominou as trevas, né? Sempre foi mais importante, ou a sociedade sempre buscou mais a luz, ou procurou enfatizar mais a luz do que a escuridão. Então, por que que de repente na escuridão começa a aparecer uma rosa tão bonita? Então é uma coisa, é um conhecimento mais oculto, né? Uma coisa que fica ali por trás e que você precisa decifrar. E aquele que conseguir atravessar, né, essa ponte, né, atravessar essa barreira do conhecimento, ele vai poder colher a, o doce, né, do conhecimento que a rosa azul tem por trás, né? E qual seria a doçura então desse conhecimento, né? É isso que eu comecei a ficar engajado em um determinado momento, porque até mesmo porque até na área biológica, quando você começa a estudar a botânica, você percebe que existe um quê, né? Existe uma interrogação se a rosa azul existiu ou não existiu. Mas entende-se que ela não existe, né? Porque geneticamente você não consegue produzi-la, né? Você tem que colocar corantes, você tem que fazer alguma alteração no laboratório, né? Só que começa a entrar nessa questão a partir do momento que você começa a fazer uma pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu não comecei a pesquisar já entendendo que ela não existe. Eu comecei a pesquisar questionando se ela existe ou não e se ela já chegou a existir e passou então a não existir. Então, o mais profundo que eu cheguei, né, dentro de um contexto mitológico, foi que nesse reinado existia pessoas, né, que nasciam com síndromes, que nasciam com deficiências, né, e essas pessoas elas eram consideradas como bruxas, né, como uma época, de repente até mais anterior do que uma época medieval, né. E logicamente que os familiares ficam preocupados, né? Até hoje, nós herdamos geneticamente essa preocupação. Então, quando nasce uma pessoa, por exemplo, autista na família das pessoas, elas já sentem uma herança repulsiva dentro delas, porque essa herança repulsiva elas não conseguem explicar, né? Por mais que você diga assim, gente, não há nada demais, a gente
não é o fim do mundo e a gente tem muita coisa para aprender, essas pessoas sentem algo dentro delas antes de entrar para conhecer, entrar de cabeça para conhecer o significado da síndrome, né? Então, isso existe, essa herança existe e ela é facilmente notada nas pessoas. Por mais que existam informações sobre síndromes, informações sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência, por mais que exista isso, quando você toca no assunto, você sente que a pessoa ela está sentindo alguma repulsão dentro dela. Parece que ela não está ela está incomodada com a questão e ela não se sente plenamente à vontade, ela não sabe lidar com aquilo, ou às vezes ela até ataca mesmo as questões das síndromes pelo fato, né, ataca verbalmente sem saber, ou pelo fato de ter isso dentro da sua herança, né? E como procurar entender então tudo isso, né? Então nesse conto, né? A família, algumas famílias, elas ficavam preocupadas, né, e procuravam não informar quando nascia uma criança com síndrome, né, procuravam deixar ela isolada. Então, o isolamento, ele já é um isolamento que vem de uma cultura, né, uma cultura antiga. E antigamente, as pessoas iam nascendo e é, iam propagando essa herança genética, né? Então a gente tem algumas heranças genéticas já dentro de nós e às vezes algumas reações instintivas dentro de nós que a gente não sabe de onde que vem. Por isso que é importante a gente estudar a mitologia, né? E a gente estudar a história, porque tem coisas que lá atrás aconteceram que às vezes a gente começa a perceber correspondências do nosso comportamento hoje, né? Então essas famílias elas tentavam esconder, tentavam. Então o que explicaria, por exemplo, uma família hoje no cotidiano esconder? Hoje nada, porque hoje não existe, por exemplo, um rei que vai queimar o seu filho porque ele nasceu com uma síndrome. Mas as famílias ainda costumam esconder, principalmente a minha, né, que eu tenho dois casos de autismo evidente, né, que foram evidentes, e a família escondeu e umas ainda resistem, né, a, a, a aceitar, né? A minha mãe, pelo menos, ela, por exemplo, ela não aceita o meu autismo até hoje, né? E eu tenho alguns familiares também que não aceitam e não entendem outros autismos, né? E outras deficiências, né? Então, pessoal, e que isso é uma herança genética, isso acaba ficando claro no contexto histórico ou mitológico, né? Que a mitologia, quando você começa a vivenciar e explicar as coisas através de uma mitologia, ao longo do tempo, você começa a adquirir características oriundas dessa mitologia, como a Grécia Antiga, né? Então você pode começar a entender que a mitologia ela tem uma influência. Então é importante aqui dentro do canal eu colocar o contexto mitológico, porque o mitológico autista ele se torna um pilar que defende também a questão do autismo, né? Porque a gente já tem um pilar que defende a sociabilização e nós precisamos evidenciar esse pilar que defende a não sociabilização, mas um desenvolvimento cognoscivo voltado para o primórdio, né? Galera, então essa família, algumas famílias tentavam esconder, né? E teve uma família em específico que a tia que cuidava da criança deficiente, ela pediu para a criança deficiente ir atrás de uma rosa azul, né? Por quê? Porque o rei, ele sabia que a rosa azul, além de muito bonita, né? E elas eram grandes, né? Elas ficavam em locais de difícil acesso. Então o rei fazia o quê? Para ele conseguir uma pessoa, para ele poder dar um título para essa pessoa, ele juntava o útil ao agradável, já que ele gostava da rosa azul e ela era difícil de ser capturada, ele lançava um desafio. Aquele que conseguir capturar uma rosa azul, pegar uma rosa azul das áreas de difícil acesso das montanhas e voltar e dar para o rei, ele ganha um título de príncipe, né? Ou príncipe, ou um título de lord, ganhava um título lá do rei, né?
e virava um lord. Então, essa tia, sabendo disso, ela falou: Olha, filho, meu sobrinho, vai até uma dessas áreas de difícil acesso e só volta quando você tiver uma rosa azul, porque aí você vai ter o título, né? Você vai ter um título de Lorde, né? Então você vai ter a liberdade para você poder andar livre e você não vai ser considerado como uma aberração para a sociedade. E não vai ser queimado em praça pública. E essa criança foi, né? Essa pessoa com a síndrome foi. Só que a tia achou que essa criança não fosse conseguir, né? Fosse simplesmente tentar, mas não fosse voltar, porque pelo menos ela não ficava ali, porque a comunidade ali ia entender ela como se fosse um bruxo, né? Só que ela voltou com a Rosa Azul, né? Então quando ela voltou, aquilo encantou a comunidade, falou: "Ah, conseguiram", porque era difícil e tal, e ele conseguiu, né, voltar. Depois de muito tempo voltou, né? Só que pela sociedade denotar a síndrome na criança, ficou aquela questão: ah, e agora? Ela tem síndrome? Aí alguns já entonaram: é bruxo, é não sei o quê. Aí a tia já tava lá, ela falou: não, pegou a Rosa Azul, não é mais bruxo, não tem mais aberração, ele agora vai receber o título de Lorde. Então ficou naquela votação, né? E aí julga Lorde, julga bruxo, julga meio Lorde, meio bruxo, o que que julga? O que que vai acontecer? Então o rei ele ficou pressionado pela comunidade, porque a comunidade queria que julgasse como bruxo uma parte, outra parte entendia: não, nós temos que absolver a questão da aberração, da deficiência, e essa pessoa está livre. Aí outra parte falava: "Ah, é um absurdo, essa pessoa tem que ser condenada e tal". Então ficou aquele juízo, né? E o rei pressionado, né, o rei muito pressionado, né, ele não soube, né, o que o que julgar, a maneira como julgar, né? Mas dizem, né, porque se até a história de Cristo não foi julgada, né, bem, né, ele foi condenado, né, ao crucifixo, né, mesmo sendo quem era, né, Jesus Cristo. Então dizem que nesse conto também, né, a criança acabou sendo condenada pelo rei, né? O deficiente, no caso, acabou sendo condenado pelo rei. E ao invés de colocar lá uma alegoria, né? Fazer uma alegoria ao, ao título de Lorde, colocou um título de Lorde como se fosse um título de Lorde trevático, digamos, né? Então, Lorde das Trevas, ou alguma coisa do tipo, para satisfazer a vontade da comunidade, de uma parte da comunidade que pressionava o rei para dizer que tinha alguma aberração e aquela aberração precisava ser distanciada da comunidade. Então, a Rosa Azul, ela tem ela tem uma ciência por trás que ela explica a mediocridade, né, do ser humano, uma mediocridade que tem que ser vencida, né, ao longo do tempo. Então ela é uma rosa que tem uma beleza tamanha, né, e essa beleza ela tem um poder de dar um título, né. E hoje é, esse Lorde, né, que seria o Lorde que pegou a Rosa Azul, que conseguiu capturar a Rosa Azul, ele seria a primeira referência mitológica, né, do pilar mitológico que explicaria, né, os primeiros deficientes que venceram a sociabilização, né, porque é, em algumas vertentes, né, ele ganhou o título, né? Em outras vertentes ele ganhou o título de Lorde, mas o Lorde Trevático. Em outras vertentes ele não ganhou o título, então ficou nesses três. Mas seja lá qual for dos três, se ele não ganhou o título, é uma história que precisa ser remontada para a gente entender a mediocridade de uma era. Como a gente remonta a história de Cristo, por exemplo, e a gente fala: poxa, por que que fizeram isso, né? Por que que condenaram o Filho de Deus?
Ou quando você pega aquela que ele ficou no meio, né, entre Lorde e Trevático, é uma coisa que a gente precisa remontar também, porque a sociedade ficou dividida, a sociedade não aprendeu, né, a lição que a vida estava dando. Ou a gente pode ficar com a vertente de que o Lorde realmente recebeu o título e virou um soberano também ali no meio do povo, né? E eu prefiro, logicamente, essa versão, porque é uma versão que vai demonstrar que o autista ele tem o seu pilar e a sua vertente, né? E a sua vertente ela demonstra um conhecimento que está obscuro e ofuscado aos olhos da sociedade, mas que já na primeira aparência possui essa magnitude, essa beleza, como a beleza da rosa azul, né? Então, galera, essa é a mitologia, tá? É logicamente que a gente precisa sempre lapidar ela, tornar a mitologia bem mais atrativa para as pessoas, né? Para as pessoas olharem e falarem, nossa, que história, né? Para que quando você coloque num livro, né? O meu livro remete a isso, mas eu dou umas pinceladas ainda de coisas bem mais além, né? Eu, por exemplo, acabei descobrindo, eu tenho um livro que se chama O Enigma da Rosa dos Ventos, que ele já começa a dar uma pincelada sobre o assunto, né? E nesse livro eu coloco, né, a subliminaridade de Van Gogh, que era um pintor, né? Esse pintor, ele era impressionista, né? Então ele era um pintor que ele utilizava muitos tons de azul e eu coloco essa grande descoberta que era o porquê que ele tinha esse quê com a tinta azul e onde que ele conseguia essa raridade nessa tonalidade que ele colocava. E o impressionismo, que é aquela coisa sombreada que você não consegue ver, mas você sabe que tem um conhecimento ali, quando ele pintava, por exemplo, o jardim, né? E o jardim, ele estava todo pincelado, meio ofuscado, mas você conseguia entender que era o jardim porque você tinha um conhecimento já proximal, então você era como uma tela que estava atrás de você. Eu tenho muitos vídeos atrás desse vídeo, né? Muitos vídeos lá atrás que eu exemplifico certinho essa questão, né? Onde eu coloco um vidro e você consegue olhar por além do vidro, mas existem prédios lá atrás que não estão muito bem claros pela mente, mas você sabe que são prédios. Então o Van Gogh ele pintava dessa forma, né? Então você olhava e tinha flores, tinha árvores, tinha montanhas, de repente tinha estrelas, e você entendia que eram estrelas mesmo sem vê-las claramente. Então a rosa azul, para mim, dentro dessa mitologia, ela é algo que remete muito a isso. Ela está mais escura do que a rosa de Saron, porém você consegue entender que existe algo atrás dela. Você não precisa, por exemplo, saber tanto para entender. Só que você precisa ter coragem. Por exemplo, tem pessoas que por falta de coragem deixam uma injustiça acontecer. Você olhando a beleza da rosa azul, você precisa ter a coragem de expô-la, porque as pessoas precisam entender que a beleza dela está ali, assim como a beleza da rosa de Saron. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, só para vocês verem que ele. Eu vou tirar rapidinho aqui essa rosa e depois eu volto ela, tá? Ó, esse vídeo aqui é o vídeo que em alguns vídeos anteriores eu usei ele para exemplificar, que você não consegue enxergar atrás dele, mas você consegue ver claramente, né? Pelo fato de você já ter conhecido prédios e avenidas e carros, ó, dá para ver que os carros estão passando lá atrás, né? Então, assim, você não precisa ver claramente uma coisa para você entender que ela está lá. Então a rosa azul ela vai ensinar essa parte da tela orbital, que eu também falo muito sobre a tela orbital no meu canal, né? Inclusive eu gravei um vídeo onde eu faço a dedicatória da Vitória Elsner, né? Sobre a tela orbital e nesse vídeo
Não ficou muito bom porque eu fiz esse vídeo ao vivo e ele estava travando no dia, então começou a travar muito no início, mas depois que passa a parte da introdução ele começa a ficar legal, né? Pessoal, então o que eu coloco sobre a tela orbital também é interessantíssimo. Seria muito importante que vocês voltassem lá para entender o autismo e a tela orbital. Porque a tela orbital ela nada mais é do que o que é apresentado pela Rosa Azul, né? Porque nós, à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai ficando velho, mas a gente vai se enchendo mais de conhecimento. Então, conforme a gente vai ficando velho, a gente precisa utilizar o nosso conhecimento para enxergar, porque a nossa vista ela já começa a ficar ofuscada, tá? Então, a rosa azul, ela já demonstra, por exemplo, mesmo que você seja jovem, ela já demonstra para você, ela já é sincera com você. Ela já demonstra para você que mesmo ela sendo ofuscada, mesmo ela sendo sombreada, ela tem uma beleza absurda dentro dela. Então já é um imediatismo para você começar a entender que mesmo que você vai ficando velho, o conhecimento vai te fazer enxergar, né? Vai fazer você continuar enxergando o paraíso do que você tem visto, né, na sua convivência aqui e tudo aquilo que você coletou da natureza, a tal ponto que quando eu chegar próximo de você deixar esse mundo, você vai deixar esse mundo como se fosse numa cama assim, de flores, né? Porque você, embora você já não esteja quase enxergando, né, de tão velhinho ou velhinha, né? A sua mente ela tá te alimentando ali com tudo que você aprendeu e tudo que você pôde coletar de bom no mundo, né? Então a tela orbital é uma tela que ela vai ficando escura, ela vai ficando é, cada vez mais ofuscada, né? Ela não apresenta as coisas tão claramente, justamente pelo fato de você estar caminhando inversamente, né? Você está caminhando para o lado da regressão material, porque a gente é jovial e vai ficando velho. Em contrapartida, você vai caminhando para a coleta de informações e mais experiência de mundo. Então, a religiosidade, os teólogos, né, da antiguidade, eles diziam que isso nada mais é do que a construção da sua alma, né? Porque você está construindo uma coisa que não é palpável para viver em um paraíso que é diferente da matéria. E a sua matéria está gradativamente deixando, né, deixando esse mundo. Então a sua matéria vai gradativamente deixando ao passo que a sua mente ela vai enriquecendo e continua lembrando das coisas boas que você coletou. Essa seria a razão pela qual é importantíssimo a gente nos munir de coisas boas e da bondade, porque aí a gente vai construindo mais esse paraíso que é um mundo que a gente precisa viver para a gente superar as coisas ruins que existem, né? E se existe uma batalha apocalíptica, essa batalha ela pode ser vencida através do nosso cognoscivo. Então, o cognoscivo é aquilo que vai vencer a mediocridade humana. Então, todas as vezes que a gente não consegue vencer essa mediocridade da sociabilização, né, a gente vai precisar de uma pessoa, né, que tenha alguma cognição voltada para o amor fraternal. A gente vai precisar de um líder espiritual muito forte, né, e que exemplifique para a gente, né, que traduza para a gente novamente, né, como que a gente deve se comportar e o que a gente deve fazer para a gente não perder a nossa essência. Aí o homem vai caminhando, caminhando, vai perdendo a essência. Aí vem um líder de novo, vem uma pessoa de novo dando uma mensagem. E o mundo é assim, as pessoas vão gradativamente perdendo, se afastando da essência. Então, para mim, numa questão mitológica, né, como eu estou na parte mitológica do autismo, né, numa questão mitológica, o autismo ele é essa pessoa enviada por Deus, né? Porque ele vai exigir de você a essência. Ele vai exigir de você o amor sempre, porque se você não tiver amor, você não vai conseguir lidar com ele. Você vai ter que ter amor, você vai ter que exercitar a paciência, você vai ter que exercitar a gratidão, você vai ter que exercitar, né, a responsabilidade, você vai ter que exercitar vários valores que às vezes você
não entrando em contato com os seres do primórdio, né, com autistas ou com outros deficientes ou pessoas com síndrome, talvez você ignorasse tudo isso, né? E tem pessoas que têm rios de dinheiro e não se sentem em paz, não se sentem em harmonia dentro delas, né? E às vezes essas pessoas tentam procurar respostas, mas a resposta está exatamente na desmunização. Ela tem que se imunizar desses bens materiais, né? Se ela não fizer, por exemplo, o que São Francisco fez, que foi sentir, né, que você desapegou de verdade daquilo que prende a sua alma, né? Você vai ser uma pessoa presa e gananciosa até o fim da sua vida, né? Então, você vai sempre estar esperando o seu momento, né? E em contrapartida tem pessoas, como eu sempre coloquei no canal, que sempre visitam uma instituição de caridade, né? Você nem sabe, mas às vezes ela, ao invés de visitar assim um bar, um boteco, alguma coisa assim, essa pessoa ela visita uma instituição de caridade. Eu conheço colegas assim, né? Que de vez em quando ele vai lá numa instituição e essa instituição, por exemplo, caso André Luiz vai lá, sabe que tem muitas crianças ali necessitadas, ele vai passar um dia ali com elas. Então ele ajuda a trocar fralda, ele ajuda a conversar, a contar uma historinha. Isso daí, gente, é uma coisa pessoal, tá? Eu aconselho vocês fazerem isso, tá? Para você enriquecer, para você ter contato com aquilo que com aquilo que eu disse aqui no vídeo anterior, com o não convencional na sua vida. Porque a partir do momento que você vai se enchendo de coisas convencionais na vida, a sua vida ela fica previsível, né? Você sabe que você vai ter um momento, você sabe, por exemplo, que saiu um celular do momento, você quer esse celular. Saiu um carro novo, você quer aquele carro. Saiu um curso novo, você quer fazer esse curso, né? Saiu uma pessoa que fez uma música nova, você quer ouvir essa música e comprar o CD e ir no show dessa pessoa. Então você se torna uma pessoa previsível dentro do furacão da sociabilização. Agora, trabalhar essa imprevisibilidade é isso que é importante na sua vida, porque isso faz com que você não seja uma pessoa previsível, uma pessoa que de repente a gente sabe que você gosta de um chocolate. Se você gosta de chocolate, ou é Nestlé, ou é Lacto, ou é Garoto, ou é isso, porque você tem rótulos, né? Então, assim, nós temos várias marcas, né? A gente tem Coca-Cola, a gente tem Pepsi, a gente tem Guaraná Antártica, a gente tem um monte de propagandas ao nosso redor. Mas as propagandas que a gente tem ao nosso redor são propagandas que nos remetem a qualidades constantes, né? Ficam constantemente falando, ó, isso daqui é feito com qualidade, isso daqui é consumível, lembre-se de consumir isso aqui. De repente nós sabemos o que a gente está pensando, né? Nós estamos pensando em 4 ou 5 marcas todo dia, né? Que são coisas que não saem da nossa mente. Então nós somos pessoas previsíveis. Mas trabalhar o não convencional é tão interessante quanto também. Tem algumas empresas que elas até te ajudam a trabalhar o não convencional, porque elas sabem que quando você trabalha o não convencional, você passa a consumir, mas só consumir com mais liberdade e não consumir, né, a Deus dará, como se você sem pensar, né, sem raciocinar. Então são algumas empresas que estão fazendo um trabalho inverso também, né? Inclusive estão até patrocinando mais instituições de caridade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu gostei muito, eu estou gostando muito de tocar no assunto mitológico, porque é um assunto que a gente consegue tirar a poeira do pilar, né, que defende, que protege a questão do autista, né? Assim como a gente tem um pilar de sociabilização que protege os não autistas, que dizem, olha, o não autista ele é o normal da sociedade, o não autista ele está sempre procurando crescer, é aquela pessoa normal, é aquela pessoa que está sempre procurando ter uma ambição no mundo e tal. E o autista ele também tem um pilar que o protege, né? Ele também tem um, uma questão de eventos que o protege. Só que esses eventos, eles são eventos essencialistas, né? E em um dado momento da sociedade,
a sociedade perdeu a afeição pela essencialidade. Então, quando a gente vê uma rosa mais apagada, uma rosa mais na sombra, né? Essa rosa ela vai se extinguindo. Então fica essa questão mitológica, se essa rosa um dia existiu e acabou se extinguindo por conta da própria mediocridade humana, né? E é uma rosa maravilhosa que a gente não deu valor para ela, ou se essa rosa, né, ela realmente não existe, né? E fica a seu critério. Eu prefiro acreditar, né, eternamente nessa versão mitológica da existência da rosa azul, até mesmo porque eu sou biólogo e para mim seria uma tese muito interessante na faculdade, seria uma tese a ser mencionada na academia se de repente amanhã a gente descobrisse assim uma planta, né, uma planta assim que ficou durante muito tempo conservada, né, na rocha e de repente a gente vai lá, faz o estudo, né, examina lá e o gene dela é um gene de uma rosa azul, né? A gente consegue reproduzi-la no laboratório e comprovar de repente a existência. Isso seria maravilhoso, né? E é um dos desafios que eu tomei, né, numa época que eu estava terminando o curso de biologia. Aí eu falei, eu vou começar a escrever então sobre essas questões e até utilizar os meus conhecimentos biológicos para isso, né? E ficou uma coisa muito bacana, né? A pesquisa acabou ficando bem curiosa, tanto quanto o tema. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado e eu peço encarecidamente para vocês compartilhar. Tem pessoas que falam assim, William, como que eu posso ajudar, né? Tem pessoas que têm condições de ajudar. Eu tenho o Pix, né? Tenho o número do Pix para transferência. Você pode fazer qualquer doação, né? Tem o número do Pix no início do canal e no início do vídeo e no final do vídeo, que é o número do CPF que eu coloquei para transferências e doações. Mas tem pessoas que querem ajudar de outras formas também. Então é muito simples você ajudar. Eu vou até colocar aqui o polvinho, porque são muitas mãos que a gente precisa a favor da causa. Então eu sempre coloco aqui o vídeo do polvinho. Galera, esse daí é o polvinho RH. E aí RH, polvinho autista. O polvinho ele é autista, ele não é verbal. E esse fantochinho do canal Frater, ele representa o povinho autista, que é a galerinha autista que está no Brasil afora aí, tá, galera? Então, o povinho por quê? Porque vários bracinhos a favor da causa, tá? Então, essa foi a ideia de escolher o fantochinho autista para o canal. Pessoal, esse povinho, se vocês quiserem adquirir ele já está sendo vendido em muitos locais, tá? Ele está sendo vendido em shopping, ele está sendo vendido em lojas, aí próximo da sua casa deve ter, tá? Tem mais uns shoppings, tá? Mais perto da sua casa acho que você vai acabar encontrando, tá? Tem de vários tamanhos e seria muito interessante as pessoas terem para representar aí a causa do autismo. Pessoal, então se você quer ajudar como o povinho, né, de várias maneiras, né, com vários bracinhos a favor da causa, você pode, por exemplo, simplesmente clicar, né, pegar esse vídeo, compartilhar e clicar ele no seu WhatsApp, né? Então no WhatsApp você manda para um amigo, esse amigo vai mandar para outro amigo. De repente, né, várias pessoas ficam sabendo do vídeo, né, conhecendo o vídeo. Aí de repente tem uma pessoa que fala, olha, eu vou mandar para um autista que eu conheço. Vai lá, manda para o autista e o autista vem, conhece o canal Frater e de repente você pode ajudar uma família que de repente está estressado com o caso de autismo, tá que nem a minha vizinha aqui que às vezes grita com a criança porque acaba, né, estressando, chega do trabalho cansada e tal, e a gente já deu uma conversada que não é desse jeito, né? A gente precisa se esforçar e tal. Mas isso acontece muito, então eu procuro trazer aqui no canal algumas técnicas que a gente pode fazer. No meu lar eu tenho mais de um autista, né? Então eu já convivi com isso, então eu posso trazer essas experiências. Então é isso que eu venho trazendo no canal. E se você tem uma experiência para compartilhar, você pode trazer também.
Então você compartilhando aí o vídeo com seus colegas pelo WhatsApp já ou pelo Instagram, é, compartilhar esse vídeo, você já está fazendo uma ajuda imensa e não custa nada. Agora você pode ajudar de várias formas. Você pode adicionar também o WhatsApp, né, que é o contato do canal Frater. Você pode doar roupas ou doar alimentos. E esses alimentos eles precisam ser não perecíveis, né? Porque até a gente conseguir formar a cesta básica, esses alimentos eles não podem passar da validade, né? Então tem que ser alimento que dura mais, né? E que são não perecíveis, né? Enlatados, né? Geralmente esses alimentos assim que duram um pouco mais, tá? E pessoal, ajudem a compartilhar então, né? A live ela tá tão boa que não dá vontade de ir embora, dá vontade de partir para outro tema. Só que como eu sou um assistidor dos meus próprios vídeos também, às vezes eu percebo que focar em outro tema, acabar desfocando não fica legal, né? Então, eu procuro manter agora, tô procurando manter no próprio assunto, tá? Eu vou dar um tchauzinho aqui pro povinho, dá um tchauzinho aí pro povinho, galera. O povinho ele ainda não fala, tá? Ele ainda é não verbal, mas se amanhã ou depois ele vier a falar, eu vou colocar a versão dele Heitor, né? E a gente arruma um tradutor aí, um tradutor não, né? Uma pessoa para poder falar pelo povinho, né? E a gente vai tentar ver uma voz aí, uma vozinha bacana para ele. Então, tchau, tchau, povinho. Dá tchau pra galera. Tirar o nome do povinho aqui. Então, galera, a rosa azul é essa rosa maravilhosa que tem aí no canal, tá? Hoje eu vou colocar uma música diferente no final, então vocês podem ficar no final apreciando, tá? Vou colocar essa música que eu sempre coloco, lógico, na introdução, mas depois no final, né, eu vou deixar a imagem da rosa azul e vou colocar um mantra de prosperidade de Ganesha, tá? Que é interessante também para vocês, né? Aí é interessante vocês saberem que nesses canais tem muitos mantras, né? Então vocês podem encontrar uma porção dessas músicas, né? Como a própria Rosana estava pedindo para mim uma dessas músicas, né? E se você pedir para essas pessoas que procuram publicar nesses canais, elas vão deixar você publicar no seu canal, porque mesmo sendo cover, porque elas têm um intuito, não é um intuito financeiro, né? É um intuito energético, né? Então elas têm um intuito de passar uma energia para positiva adiante, né? Deixar um legado do bem aqui no planeta. Então elas não têm esse foco, né? Financeiro. Então você pedindo, chegando lá no canal, essas pessoas elas não vão exigir o direito autoral, embora o YouTube acaba exigindo porque o YouTube se resguarda, né? Disso, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem aí com a vinheta do final, tá? E eu aguardo vocês nas próximas gravações, tá? Sem falta. Tchau, tchau.